Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje o assunto é, mais uma vez, a volta de Jesus. Legal, né? Nós esperamos a volta do Senhor Jesus para qualquer instante, desde a época dos apóstolos. Me parece que o ensino do Novo Testamento é a respeito da iminência da volta de Cristo. Bom, a questão é que quando a gente lê o Novo Testamento com um pouco mais de atenção, me parece que há, em alguns lugares, a indicação até clara de que antes de Jesus voltar, o anticristo vai se manifestar. O homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, enfim, a besta, né, o assessor do dragão, tem um monte de nomes para o anticristo. Mas o fato é que o Novo Testamento parece indicar que antes de Jesus voltar, o anticristo há de se manifestar. Até porque ele será destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Bem, e aí, como é que nós devemos administrar isso? Será que eu posso pensar assim? Enquanto o anticristo não se manifestar, eu tenho certeza de que Jesus não vem, então vou aproveitar um pouquinho mais e tal. Aquela velha ideia, né, de não estar pronto para a volta de Cristo a qualquer instante e, de algum modo, ser, digamos, mais relaxado na vida cristã, porque Jesus não pode voltar no próximo segundo nem no próximo minuto. Como é que a gente faz em relação a esse tipo de expectativa, principalmente quando ensina os novos convertidos? E você, espera a volta do Senhor para qualquer minuto ou entende que ela virá sim, mas só depois que o anticristo tiver sido conhecido no mundo? No ar, o Vejam Só. Enquanto você está ligando aí para o ômega 3, deixa eu apresentar para vocês quem serão os nossos debatedores hoje que vão falar sobre a iminência da volta de Jesus. Um deles volta depois de muitos e muitos anos, né, que esteve aqui no Vejam Só, o reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Antônio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Na Vila Baronesa, em Osasco. Lá na João Ventura, faz uma bifurcação ali próximo à Casa Maré, então está a nossa igreja. Qual que é o bairro lá? Lá é Vila Baronesa. Vila Baronesa, no município de Osasco. No município de Osasco. Na Grande São Paulo. Grande São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Do outro lado, voltando, Vejam Só, mas não teve tanto tempo assim fora. Outro dia estava aqui, pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, pastor Eva, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, para debater um tema tão gostoso, né? Escatologia. O senhor é professor de teologia e gosta muito de escatologia. A gente tem dedicado muito o tempo nessa matéria, me chama muita atenção, eu gosto de estudar. E a igreja que o senhor pastoreia, fica onde? Na rua Afrodísio de Matos, número 209, Jardim Arpoador, no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Nós estamos lá há algum tempo e agora vamos fazer a festa, final do ano, aniversário da igreja. Muito bom, muito obrigado. Qual que é o bairro lá? Jardim Arpoador. Jardim Arpoador, beleza. Obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Bom, e você entra no site do programa e vota na enquete. Vamos lá. O site é o www.vejamsó.com.br e a enquete de hoje é a seguinte. Em sua opinião, para que Jesus volte, primeira resposta, deve vir o último anticristo, aquele que reinará durante a grande tribulação, o safado, sem vergonha, pilantra, né? Aquele que Jesus destruirá com o sopro da sua vinda, da sua boca, na sua vinda. Bom. Segunda resposta. Então a pergunta era, né, em sua opinião, para que Jesus volte, não falta ocorrer nada, pois muitos anticristos já vieram. Então, para Jesus voltar, é só ele querer. Não falta mais nada, né? Terceira resposta,
é a famosa não sei, ou nenhuma das anteriores. Não concorda com as opções anteriores? Vota nessa opção. Não sabe? Vota nessa opção. Reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e um entusiasta dos estudos a respeito da volta de Jesus e do fim dos tempos. Reverendo Olímpio, como é que o senhor responde nessa sua primeira fala? Depois eu vou dar tempo para o senhor fundamentar sua resposta. Mas essa pergunta aqui está no tema. Jesus pode voltar a qualquer instante ou primeiro tem de vir o anticristo? Como o senhor responde? Vindo o anticristo, após o seu aparecimento, então Jesus volta justamente para defender o restante dos eleitos. Ele tentará destruir todos os eleitos. Ele conseguirá um bom número, mas não na totalidade. É nesta hora que ele está para destruir o restante dos eleitos, ele desce e aí trava a batalha com o anticristo. Então Jesus volta depois que o anticristo já estiver combatendo os eleitos. O anticristo, ele entra em cena, ele promove uma espécie de grande ajuntamento, né? Ou ecumenismo, se é que eu posso dizer, porque ele vai conseguir reunir todas as religiões, todas, com ele. E acharão que ele é o Messias, porque ele fará prodígios, fará maravilhas, etc, etc. Então, o remanescente fiel vai discernir que ele não é o Cristo. Então, aí não se submeterão a ele, não se curvarão a ele. E aí, então, começa o grande massacre. Muitos morrerão, está dito, Jesus disse isso em Mateus 24, etc. Mas os dias serão curtos, porque a prova será muito grande. O próprio Jesus disse, para que os eleitos não venham a desfalecer, então os dias serão curtos. Em Apocalipse 11, fala de 3 dias e meio, mais ou menos, o número simbólico desse período curto. Então Jesus desce com seus exércitos e vai ter a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon, Gog e Magog, que são símbolos, aquelas batalhas lá do Velho Testamento, são símbolo desta batalha espiritual de Jesus contra o anticristo. Muito obrigado, foi muito clara a sua explicação. O que a gente precisa descobrir é se o pastor Silas Franca Dourado concorda com ela. Ele que é ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus e professor de teologia e um grande entusiasta também das questões da escatologia. Pastor Silas, como é que o senhor responde à pergunta tema? Jesus pode voltar a qualquer instante ou primeiro tem de vir o anticristo? Ele pode voltar a qualquer instante, o anticristo virá, está na Bíblia, mas não necessariamente é preciso nós conhecermos a pessoa do anticristo. Respeito a posição do reverendo, mas eu vejo que o problema está na visão escatológica, de como se interpreta, na escola de interpretação. A visão do pastor, pelo que eu entendi, é uma visão da teologia da substituição. Ele substitui Israel pela igreja. Então, com isso, muda tudo. Não é a nossa visão, eu sou pré-tribulacionista e acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes de começar a última semana de Daniel. Em parte, o pastor ele fala algumas coisas que nós também concordamos, mas eu creio que no decorrer da explanação eu vou colocar os pontos que eu não concordo e tenho certeza que vai ser um debate bem interessante. O fato é que, na minha opinião, Jesus pode vir a qualquer momento. Eu acredito na iminência e que o arrebatamento é esse marco. A igreja é arrebatada e aí se desenvolve a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 27, começa esse cumprimento num processo de 7 anos, que eu não acredito ser simbólico, de forma alguma. São 7 anos literais. 7 anos literais. A Bíblia há 6.408 indícios proféticos, dos quais 3.268 já se cumpriram. Então, eu tenho um argumento de sobra, uma probabilidade muito grande, é a mesma coisa de eu pegar 1.260 dados e jogar ao mesmo tempo e cair todos com o número 6 para cima. É uma possibilidade grande de acontecimento profético. Então, eu não vejo, pela estatística da Bíblia, ser um livro simbólico, o Apocalipse ser um livro simbólico. Apesar que tem símbolos na sua comunicação, mas eu vejo que é algo literal
E que essa forma, sendo literal, não quer dizer que não possa ser comunicado de forma simbólica. Mas no decorrer da explanação, aonde tivemos a oportunidade de esclarecendo isso, a gente vai estar colocando isso, porque na minha perspectiva é uma visão, é um número literal, e isso vai acontecer, são 7 anos literais, é a última semana de Daniel que está cumprimentando. Então Jesus pode aparecer a qualquer momento? A qualquer momento. Não depende do anticristo? Não. Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina, diz assim: paz e graça, na minha opinião, Jesus só virá quando o homem do pecado, o anticristo, lançar o decreto a nível mundial de adoração à besta. A besta é ele mesmo. Isto Deus não tolera, e não haverá mais razão para continuar as provações do seu povo. Até então, o cálice da ira de Deus estava misturado com a misericórdia e a graça, mas depois da decisão de quem adora a Deus e de quem adora a besta, não há mais o que esperar. É o fim. Bom, sobre essa questão que o Sebastião coloca, o anticristo é a besta, né? A besta da terra. E o senhor também concorda, o anticristo é a besta. A besta do mar. A besta do mar. Tem o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é a besta da terra. Tá. Agora, reverendo, me explica uma coisa. O pastor Silas Franca fez menção à volta de Cristo, mas pelo viés do arrebatamento. Onde o senhor encaixa o arrebatamento nessa história toda? Assim que Jesus chegar, os cristãos vivos que o aguardam serão arrebatados, serão trazidos à sua presença. Os mortos em Cristo ressuscitarão e se unirão, serão recolhidos pelos anjos para serem colocados ao lado de Cristo. Porque Jesus vai tratar com o anticristo e suas hostes sem os eleitos, ressuscitados ou arrebatados. Eles não vão participar dessa batalha, eles ficam do lado. Então Jesus entra em batalha com ele, o vence, diz até que o mata, 2 Tessalonicenses 2 diz que ele o matará, né? Matar não no sentido de exterminar, mas ele deixará, perderá suas forças, seus poderes e tal. Então, aí Jesus, depois de acertar e fazer esse confronto e vencer esse confronto com o anticristo, então agora vem os vivos não crentes para a presença dele, também serão trazidos por anjos. Os mortos sem Cristo ressuscitarão, também serão trazidos. Então aí começa o juízo final. Então é assim, a volta de Jesus inaugura o juízo final. O juízo final. Para acontecer o juízo final, Jesus tem que combater o anticristo primeiro. Eu sei, reverendo, mas é que ele vai dizer a mesma coisa, só que ele vai colocar 1000 anos de intervalo, 1007. Bom, isso aí eu respeito. Eu sei. Eu respeito, mas eu não vejo assim. Ótimo, porque 1000 anos, mil anos, para nós, da posição amilenista, não somos contra o milênio. Somos contra o milênio futuro. Sim, é o milênio realizado. Um milênio na atualidade. Quando começou o milênio? Lá, assim que Jesus chega aos céus, ele é recebido na glória, segundo o Salmo 24, uma visão que Davi teve do seu retorno aos céus. Então, aí ele assenta no trono para reinar. Exerce o seu sacerdócio, mas exerce também o seu reinado, com a igreja militante e a triunfante. A triunfante é os que já estão com ele lá, os que estão indo para lá com ele. E a militante é a que está na terra, nós reinamos com ele, um reino não material, um reino espiritual. Jesus disse que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele está dentro de nós. Então esse período da ascensão até a segunda vinda, em Apocalipse 20, chama-se 1000 anos. Em Apocalipse 11, 12 é 42 meses, 1260 dias, ou 3 anos e meio. Ou 1260 dias, que é um número simbólico, eu até uso um termo, é o apelido numérico que o Apocalipse dá desse período, que vai da ascensão até a segunda vinda. Não é futuro, é presente. Bom, então, peraí. Já nós vamos pôr todos os pontos nos is, mas só para você acompanhar. O pastor Silas Franca Dourado, que você já conhece de outros debates, ele defende a posição majoritária aqui no Brasil, que é o dispensacionalismo, e como dispensacionalista ele é pré-tribulacionista, né? A igreja sobe e pré-milenista antes do início da grande tribulação. Quem passa pela grande tribulação são os falsos crentes e Israel para se converter, né? Quando Jesus volta,
ele volta para reinar durante 1000 anos em Jerusalém, certo? Pré-milenista, certo. Muito bem. Já o reverendo Antônio Olímpio dos Reis defende a posição amilenista, em que não existe distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Jesus volta uma vez só para pôr fim nesse mundo, né? Ele arrebata os crentes, mas não para reinarem com ele em Jerusalém, mas para não passarem pelo julgamento do grande trono branco, porque acabou o mundo. A volta de Jesus inaugura o estado eterno. Certo, reverendo? Sim. Muito bem. O duro é administrar essas duas coisas com todas as passagens que nós temos na Bíblia, né, que obviamente dão espaço tanto para uma quanto para outra escola de interpretação. O que é que você faz aí em casa? Ouça com atenção as ponderações dos dois lados, anote as passagens bíblicas, examine-as, ore, né, e aí você tira as suas próprias conclusões. É para isso que o Vejam Só existe, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência, já entrou no site para votar. Hoje é o sorteio do kit de Resende, não vai bobear, meu irmão, minha irmã. www.vejamsó.com.br, vota na enquete e você pode ganhar vários prêmios. O tema de hoje tem a ver com a volta de Jesus. E você vai assistir agora a matéria que propõe o debate. Vejam só. Discute-se muito nos últimos tempos as questões ligadas à volta de Cristo. Segundo as Escrituras, catástrofes, terremotos e guerras acontecerão no final dos tempos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Segundo informações publicadas na revista Época em 2005, 12 furacões e dezenas de terremotos chamaram a atenção de todo mundo. E desde então, este número só vem aumentando. Será esta uma evidência de que Jesus está realmente voltando para nos buscar? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Segundo a Bíblia, ninguém sabe a hora em que o Senhor irá voltar. Diante disso, algumas pessoas se perguntam: Jesus pode voltar a qualquer instante, como está estabelecido nas Escrituras, ou primeiro tem de vir o anticristo? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus pode voltar a qualquer instante ou primeiro tem de vir o anticristo? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, nós estamos aqui com a presença do reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que está defendendo o ponto de vista amilenista e por meio do qual o anticristo vai se manifestar de maneira visível e até mundial antes da volta do Senhor Jesus. Então, reverendo Olímpio, eu queria que o senhor explicasse para nós uma questão que eu tenho certeza que o senhor já respondeu inúmeras vezes às suas ovelhas, né? Já que o senhor é pastor. Se isso que o senhor disse é verdade, por que os próprios apóstolos e o Novo Testamento exortam tanto para a vigilância, como se Jesus pudesse voltar a qualquer instante, inclusive na época dos próprios apóstolos? Bom, meu irmão, nós temos que viver uma vida de sobriedade total. Eu tenho que viver como se Jesus estivesse chegando agora. Eu não posso me entregar aí aos prazeres, como você falou no início, o crente ficar assim pensando, é bom que ele demore, porque eu mesmo aproveito, mas não tem esse negócio de aproveitar. Isso é falha, isso é pecado. Cristão autêntico é filho de Deus. E filho de Deus não pode viver como filho do diabo. Isso é um contrassenso fora do comum. Então, quer dizer, Jesus ele virá depois que acontecer todas as coisas que foram faladas por ele, pelos profetas. Enquanto tudo isso não acontecer, agora, a igreja, meu querido irmão, ela hoje, nesse período, nós estamos vivendo a melhor, porém a pior época do Evangelho. Porque a liberdade é tão grande para nós que a igreja está numa descaracterização no sentido cristão, então é uma coisa fora do comum.
E a igreja precisa de ser provada. E na grande tribulação, os que viverem naquele período passarão por uma prova, como nós também estamos passando prova. O diabo não mudou de tática, ele continua atacando a igreja de Cristo. O capítulo 12 de Apocalipse está se cumprindo, quando aquela serpente, o dragão ele vomita aquela água contra a igreja, e a igreja ela é protegida, a terra absolve. Quer dizer, simbolicamente, isso aí está falando das heresias que têm perseguido a igreja desde do final do quarto século, princípio do quinto século, até o século XVI, que a igreja veio por um túnel, 1000 anos de desvio. Só o remanescente fiel, os pré-reformadores que estavam ali, mantendo, morrendo, dando a sua vida, mas não negociando a fé. Até que veio a reforma, que a igreja começa a voltar para os trilhos. Quando chega no século XVIII, século XIX para cá, vem o tal de liberalismo teológico. Então a igreja hoje, ela está sendo, não é, atacada por essa avalanche de heresias que tem surgido no seio da igreja. Agora, o remanescente fiel jamais concorda com isso. Então é prova para a igreja. É bom que haja essas coisas, porque aí a gente vai ver quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Na grande tribulação também nós vamos ver quem é do Senhor, se estivermos vivos, se for agora, se o anticristo aparecer agora durante o nosso período de vida, então quem é do Senhor vai aparecer, quem não é, vai ser levado mesmo. Então, a igreja precisa dessa prova, dessa experiência, de passar por essa prensa, para a gente ver quem é do Senhor e quem não é. Agora, o que me conforta é que Jesus, ele está conosco, em meio à paz, em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos, cadeias, torturas, ou sermos martirizados. Então, há um número de mártires escrito lá no céu, cristãos que morrerão no martírio. E o ápice dos mártires é na grande tribulação. Antes tem esporádico. Nesses momentos de calmaria, a igreja vai bem e tal, mas vira uma ocasião ou outra, acontece. Mas a grande avalanche de martírio será na grande tribulação. Só que o anticristo não conseguirá. A besta da terra, que é a besta do mar, é os governos anticristãos, os impérios que existiu. E o anticristo fará o quê? Aliança com todos os governos da época. E os governos terão que ser também reverenciados segundo a influência de Satanás. Mas aí os cristãos autênticos, nessa ocasião, eles vão se mostrar, eles vão aparecer e vão ser mortos, mas ele não conseguirá exterminar todos, porque Jesus desce e não vai permitir que o anticristo destrua a totalidade dos cristãos. Pastor Silas Franca Dourado, do que o senhor não concorda com o reverendo Antônio nessa fala toda dele? Quase tudo. O senhor discorda de tudo? Quase tudo. Por quê? Primeiro, porque eu acho que é uma confusão aí. O reverendo, com muito respeito à posição dele, mas primeiro, a igreja vai passar pela grande tribulação, então Jesus vai nos arrebatar de quê? Para quê arrebatamento, se eu vou viver a grande tribulação? Segundo, quando você estuda a grande tribulação pelo ponto de vista do cumprimento, você vê ali as taças, selos e trombetas sendo derramados, seria impossível uma pessoa no final disso tudo estar viva ainda. Porque você vê que terça parte da terra vai morrendo de uma vez. Eu não acredito que aquela promessa do capítulo 3, versículo 10, a igreja de Filadélfia, é o que vencer, eu livrarei da hora de tentação de que há de vir sobre todo mundo. E nós entendemos que a angústia de Jacó, Jeremias 37, é uma tentativa de Deus agora de resgatar o Israel, porque a igreja já foi. A igreja foi arrebatada. Outra coisa que o pastor refere, eu vejo que ele faz um trocadilho. Tem textos que não tem nada a ver na posição que ele coloca. Por exemplo, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, a mulher ali não é a igreja. Fica quase que claro nisso. Você vê a Bíblia, primeiro princípio da hermenêutica, a Bíblia interpreta a si mesma. Você vai ver lá no capítulo 2, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, tendo uma coroa com 12 estrelas. Aquela mulher não é a igreja. É quem? Nunca foi. Israel. Aquilo ali é a mesma visão de José no capítulo 37 do livro de Gênesis. Você vê que José chega até o pai e fala que teve um sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Você vê que o princípio é o mesmo. Ali é Israel,
na grande tribulação, sendo perseguida pelo dragão, que vomita água, exércitos da sua boca, e Deus abre a terra e engole os exércitos, livrando o remanescente, não da igreja, porque já foi arrebatado, o remanescente de Israel, porque na minha perspectiva, é Israel que está ali cumprindo a 70ª semana de Daniel. Então, quando se coloca, eu vejo que há muitos trocadilhos de coisas que não tem sentido quando você estuda a Bíblia e interpretando, usando a Bíblia para interpretar ela mesma. Então, a besta que sobe do mar, pastor, fica nas duas posições do capítulo 13, é o anticristo. A besta que sobe da terra é o falso profeta. Ora, o pastor falou que vai ter o ecumenismo e é o falso profeta que vai dar essa besta. Por exemplo, você vai ver que o falso profeta levanta a imagem da besta e glorifica ela. Quer dizer, o falso profeta dá sustentáculo para o anticristo. E isso fica claro na Bíblia. Se o anticristo está dando sustentáculo para o governo, então quem seria o governo? Então há essa posição. O pastor pode falar. A pergunta é a seguinte: pela posição que o senhor defende, o anticristo vai batalhar contra Israel, não Israel na verdade, o maior foco da grande tribulação é cumprimento da profecia de Ezequiel 37. Você vê que nós vivemos o arrebatamento, vivemos o tempo do arrebatamento, pode ser a qualquer momento. A qualquer momento, antes de algumas coisas acontecer, não. Porque Israel precisava voltar para a sua terra. Você colocou Lucas capítulo 21, a figueira. Israel precisava voltar para a sua terra. Daí em diante, o cenário está sendo montado. A tecnologia do mundo, muitas coisas precisavam ir para o lugar. O governo, Daniel fala no capítulo 12, que nos últimos dias os sábios entenderiam o cenário. Nós entendemos que, pelas profecias, que estamos vivendo o tempo do fim. Na enquete foi colocado até terremotos, maremotos, uma série de fatores que nos iriam olhar para o cenário mundial e profético e entender que nós viveríamos o tempo do fim. Dia e hora, ninguém sabe, mas aguardamos o arrebatamento da igreja, que depois virá a grande tribulação. A igreja arrebatada, porque tem uma visão pré-tribulacionista, e aí volta-se Deus cumprindo na questão profética. Não acredito na teologia da substituição, que Israel substitui, a igreja substitui Israel. Deus trata com Israel, trata com a igreja. A igreja arrebatada, Deus vem tratando com Israel e cumprindo a última semana profética, das 70 semanas. Então, nessas profecias que o irmão menciona, o anticristo é o inimigo de Israel. Primeiro ele faz um acordo, capítulo 9, versículo 27 de Daniel. E ele firmará acordo com muitos por uma semana, 7 anos proféticos, e na metade da semana ele quebra o acordo. O pastor falou dos 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, que não tem nada a ver com milênio isso aí. É o processo da grande tribulação, 7 anos. Você vai ver 2 testemunhas, capítulo 11 do Apocalipse, profetizando por 1.260 dias, 3 anos e meio. No capítulo 11, você vê a besta subindo do abismo, guerreando contra ela, matando ela. Dali em diante, capítulo 12 e 13, você vai ver 2 referências. 42 meses, que é a referência dos últimos 3 anos e meio, aonde o acordo é quebrado, capítulo 12, o dragão vira-se contra Israel, porque ele o anticristo levanta uma estátua no templo, o judeu não aceita adorar essa estátua, e por isso o acordo é quebrado na metade da semana. Então ele vira-se contra Israel e de forma furiosa, o remanescente, é claro que não aceita isso, ele acoa Israel no deserto. E aí Jesus volta. Não, aí é o meio da grande tribulação. Os últimos 42 meses, que é os 3 anos e meio finais, haverá sucessivas perseguições, aí preparando o caminho para a batalha do Armagedon. Então nós temos a visão, nessa segunda advento de Jesus, em 2 etapas. A primeira, chamamos de harpazo, Jesus virá buscar a igreja e o encontro é nos ares, e a segunda, a parousia, ou parousia, que Jesus vem para Israel com a igreja. Tá. Essa é a nossa visão. Entendi. Reverendo Antônio Olímpio, agora eu tenho 2 perguntas para o senhor sobre o que o pastor Silas Franca falou. De fato, na sua primeira fala, o senhor esboçando, aliás, com muita competência professoral, a visão amilenista, desde o triunfo de Jesus, celebrado na sua ascensão, até a sua volta, o senhor chamou esse período, que seria a história da cristandade inteira, né? No momento o senhor chamou ela de milênio realizado, e num outro instante o senhor se referiu a esse mesmo período como sendo o das profecias sobre a grande tribulação. E aí o pastor Silas Franca, que não perdoa nada, falou assim, ou é milênio ou é grande tribulação. São as duas coisas? Não. O milênio termina
com a soltura de Satanás da sua detenção, porque ele está detido, para que o evangelho seja anunciado e os eleitos em Cristo se convertam. Satanás está preso nesse aspecto, para que o evangelho seja anunciado, muito embora ele ataque a igreja, muito embora cristãos morrem, mas ele não consegue deter a marcha da evangelização. O evangelho tem que ser anunciado em todo mundo, seja no meio da paz, seja no meio de perseguições e até no período da grande tribulação. Ele tem que ser anunciado. Então, quando Satanás for solto dessa sua detenção, ele está detido, não para ele não fazer mal, porque o mal continua acontecendo e tanta coisa, mas ele não pode impedir que um eleito se converta. No momento que ele for solto, então ele vai seduzir as nações, ele vai enganar as nações. Então, neste momento, há esse grande acordo dele, porque eu não creio que na 70ª semana aquela aliança seja de anticristo. Ali é o ungido, o U é maiúsculo, é Cristo. Faz aliança com os seus escolhidos na cruz. Então, depois não tem quebra de aliança. O anticristo, ele fará, ele na sua soltura, então fará esse grande ecumenismo, reunirá todas as religiões, todos os governos, porque aí a besta da terra sendo reverenciado pela besta, a besta do mar sendo reverenciada pela besta da terra, e ele vai fazer com que todo mundo adore a besta do mar. E é nesta hora que os cristãos, os autênticos, os eleitos, eles vão ter o discernimento. Não dá, é o falso Cristo. Então se afasta, aí ele vem com grande... Jesus vem. Ele vem com a grande perseguição. Jesus diz que muitos morrerão. Agora, ele não conseguirá o extermínio total, porque Jesus desce, aí entra e encerra tudo, o mata, o joga no lago do fogo, e aí começa o juízo final. Me explica uma coisa, reverendo, que eu também não entendi, para depois o pastor Silas Franca comentar. Vamos lá para Daniel, a tal da 70ª semana. A tal da 70ª semana. Quem é que firma o acordo com muitos? É Jesus? Jesus Cristo. É lá é ungido, está lá. Pode ver lá. Mas o texto não fala da mesma pessoa fazendo uma coisa e quebrando isso aqui depois? Veja bem, ele fará... Vamos ler. Teria que pegar o texto. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Primeiro a gente tem que... se for, porque o tempo não dá para a gente esclarecer todo do verso 24 em diante, mas o 27, o versículo 27 já dá para ter essa noção, pastor. Posso ler? Porque o Messias foi tirado no 26, né? Depois das 62 semanas, quer dizer, a segunda gleba de semanas, será morto ungido, U maiúsculo. Tá. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aqui o Império Romano. Tá. Não tem nada a ver com o anticristo. Isso aqui é o Império Romano no ano 70. Ele virá, destruirá a cidade, o santuário, o templo, que está derrubado até hoje, para cumprir aquilo que Jesus disse lá em Mateus 21, aqui não ficará pedra sobre pedra. Quando é que cumpriu? Quando o Império Romano chegou e pôs tranqueiras à cidade, sitiou a cidade, 3, 4 anos lá de sítio, até que invadiu, destruiu tudo. Então destruirá a cidade e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Então, ele fará firme aliança com muitos. Quem é que fará firme? Jesus fez aliança conosco na cruz, por uma semana. Junto desses que entraram nessa aliança, estão o Israel que se converteu, porque ele veio para os seus. Os seus, exceto um pequeno grupo, o recebeu. Os demais, Jesus disse, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um outro povo para que eles dê os devidos frutos. Então, na metade da semana é quando Jesus morre. Então, ele cessa o sacrifício, porque o judaísmo tem que ser implodido, porque se o judaísmo continuasse a existir, o que ia acontecer? Ia ser um estorvo para o cristianismo.
Ele cumpre, o judaísmo é como um remédio cujo prazo de validade venceu no dia que o Império Romano invadiu Jerusalém. Hoje não tem mais o judaísmo que existe aí, é uma insistência por causa da cegueira do povo de Israel, que é um povo que está... Então, Israel sai de cena. Agora, hoje é o Israel de Deus. Judeu não é aquele que é exteriormente. Tá. Judeu é aquele que é do coração. Deixa Israel de lado, que eu já fiz vários debates sobre a igreja de Israel e volto a fazer depois. Mas eu queria entender o seguinte, quem é que quebra aliança com quem? Olha bem, olha aqui, a aliança é Israel que quebra com Jesus, porque eles não aceitam lá, eles mandam crucificar Jesus, aqui é a quebra da aliança com ele, que ele tenta fazer com eles. Mas eu queria ler o texto. Ele fará firme aliança com muitos. Quem fez essa aliança? Por uma semana, com muitos é nós, todos os eleitos. Agora, quem é que vai quebrar? É justamente o povo de Israel que não, quando manda ele ser crucificado. Então, Jesus já foi crucificado no versículo anterior, o senhor leu aí. Sim, mas... Ele foi morto ungido. A literatura judaica, você tem que ter muito cuidado, porque ela fala de uma coisa, depois pula para outra, depois dá continuidade lá na frente. Então você não pode ler assim de uma vez. Você tem que pegar o início, o meio e o fim no meio do texto. Não tem uma sequência. A sequência é contrária. É o estilo de literatura judaica. Por isso é que muita gente faz confusão. Mateus 24 é muito mal compreendido, porque o pessoal mistura esse cerco aqui de Jerusalém, quando Jesus diz, ai das grávidas, das que amamentar naquele dia e tal. Então, diz que quando Jesus voltar, então quando o anticristo chegar, então ai das grávidas, não tem nada a ver com o futuro. Isso aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Então, daí para cá, então o Israel de Deus que surge é a igreja. Agora, o judeu que quer, o judeu, israelita étnico, o israelita étnico hoje, que quiser ser salvo, ele precisa crer no Evangelho. Mas nem o pastor Silas Franco discorda disso, ninguém discorda. O senhor discorda que o judeu, para ser salvo, tem que aceitar Jesus? Não. Ele tem que vir, ele não é no judaísmo, tem que vir à igreja. Mas isso é uma briga besta. Não, ninguém está brigando. Reverendo, é uma briga besta. Tanto faz ser Israel ou a igreja, aí pouco importa. Aliás, quem está em destaque, que eu estou tentando fazer o senhor identificar, e o pastor Silas Franco também, quem é que quebra a aliança? É Jesus ou é o anticristo? Não pode ser Jesus, concorda? Sim. Tem que ser o anticristo. Bom, então, aqui, depois das 62 semanas, será morto ungido. Isso. E já não então, estará. Jesus já morreu. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Não é o príncipe do povo que advir que fará essa aliança? Porque Israel quebrou a aliança de Deus com eles, a lei totalmente desobedecida. O senhor me empresta o texto? Aqui. E a Bíblia do Santo Scofield. Dispensacionalista até os ossos da alma. Pena que eu estou sem meus óculos. Está aí bem destacado. Ele fará firme aliança com... Não, antes. Vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança. Reverendo, eu só queria que o senhor explicasse por que o sujeito desta frase não é o príncipe de um povo que há de vir, que é o que é mencionado logo acima. Pelas regras portuguesas que eu conheço, esse ele se refere ao príncipe do povo que há de vir. Por que o senhor acha que não é? E depois o reverendo Silas comenta. Vou deixar o senhor falar, pode ficar Israel, o fim de Israel, como povo, nação santa de Deus, termina na morte de Cristo. É a quebra deles no sentido total e não aceita o Cristo para uma nova aliança que ele entrou conosco e eles não quiseram fazer, a não ser aquele pequeno grupo. Então eles quebraram tudo. Tudo bem, até aí não tem problema. Então, para mim aqui, na minha posição, é o próprio Israel que rejeita Jesus. Na sua rejeição, então agora, quais são os restantes que fazem parte da aliança? É o outro Israel, é o gentio, não étnico, que vai crer no Evangelho, que Paulo é chamado de luz para os gentios. Paulo é que vai juntar esse povo. E quando Paulo chegava numa cidade, ele pregava primeiro para o judeu. Qual é a reação dos judeus?
A maioria deles era rejeição. Então Paulo dizia, vocês rejeitam, eu vou para os gentios. Pregava para os gentios aceitavam e Paulo falou, olha, vocês estavam destinados para a salvação, estou aqui. Mas primeiro foi falado com eles rejeitaram, vocês estão crendo. Então os judeus ficavam revoltados, porque não queria que os gentios aceitassem o evangelho, as bênçãos que Paulo estava transmitindo, porque era direito deles. Aí começava a grande perseguição dos judeus, aonde ele passava, contra o seu ministério. É por isso mesmo. Quebrou a aliança. Eu não sou dispensacionalista, não. Mas é por essa mesma razão que o senhor mencionou aí, que os judeus vão se lascar na grande tribulação, vão aprender quanto dói terem rejeitado o Messias. O senhor está dando força para ele aqui. Mas eles já estão se pagando há quanto tempo, meu querido? E vão continuar pagando. Olha, veja bem, vai dizer. o Vale de Ossos Secos. Israel é visto como um Vale de Ossos Secos lá no livro de Ezequiel. Esse Vale de Ossos Secos, eles foram revigorados com o retorno deles da Babilônia para a terra prometida de novo, lá na época de Zorobabel e tal. Isso. Depois você vai ver outro Vale de Ossos Secos, literal, aonde? Na Alemanha, nos campos de concentração lá. E onde que vai dar o cumprimento final dessa profecia de Ezequiel 37, quando fala que Deus vai dar um coração novo e porá nele Isso já aconteceu com a primeira vinda, com a pregação do Evangelho, no dia de Pentecostes. Hoje nós temos a lei impressa nos nossos corações. Israel não vai se converter? Israel tem um grupo, Paulo fala lá no capítulo 11 de Romanos, que a plenitude dos gentios, que é atual, e a plenitude dos judeus, que nós não sabemos quando. Se na grande tribulação, se próximo à grande tribulação. Então, lá. Os eleitos de Deus entre os israelitas, entre o Israel, o Israel étnico, há um grupo. Enquanto isso não acontecer, eles estarão endurecidos. Perfeito. Reverendo Silas Franco, pastor Silas Franco, né? Vocês não usam o reverendo lá, não? Pastor mesmo. Então tá bom. Servo. Melhor. Vai com... Reverendo está para pastor, assim como o doutor está para médico, sabia? Então, vamos lá. Pastor Silas Franco, o senhor lá em Daniel entende que o ele lá que firmará a firme aliança não é Jesus, não é ungido, é o anticristo. O anticristo. O reverendo, eu acho que... eu fiquei tonto agora, eu não entendi foi nada. Porque quando fala ali, o texto é muito claro, pastor, está no versículo 26, que fala que o ungido será tirado. E o povo do príncipe que há de vir. Não pode ser o general Tito que destruiu Jerusalém? Então, que povo é esse? Os romanos, ele concordou com isso. Do príncipe que há de vir. Desde quando Jesus foi romano? Aí ele está falando do último império mundial, o povo do príncipe que há de vir no último império mundial destruirá a cidade santuário. Então, aliás, deixa eu aproveitar. Pela visão dispensacionalista, o reinado do anticristo tem que emergir da Europa? Tem que emergir da Europa o antigo Império Romano. A gente vê. O antigo Império Romano é a Europa. E é muito grande aquilo lá, pode ser de qualquer lugar. Mas temos, assim, indícios para entender que é daquela região, sim, pela questão bíblica, né, pastor? Afirmar de que país, eu acho que tolice. Mas não. Que é do antigo Império Romano, tudo sustenta isso. Ele vem do antigo Império Romano, da bacia do Mediterrâneo. Tudo indica isso. Eu vejo assim que há uma colocação de texto que eu não entendi, para ser sincero, muita coisa não, que o pastor quis dizer. Mas eu vejo que essa profecia de Daniel é um cumprimento da morte do Messias, o fim de Israel no ano 70, a profecia de Ezequiel 37, o qual eu falei sobre a restauração física. Israel passou 1878 anos longe da sua terra e foi restaurada, a restauração física. Desde o 14 de maio de 1948, Israel começa a voltar. Vai haver um grande encontro com Deus, Israel. Joel 2,32 fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não aconteceu ainda. E eu acredito que depois do arrebatamento da igreja, cumprindo a última semana de Daniel, agora Deus vira-se para Israel e dali vai sair muitos. Um exemplo disso é os 144 mil, do capítulo 7, versículo 9, e por aí vai. Mas o que o pastor fez foi uma jogatilha de palavras que eu não entendi. Mas eu apertei, mas tem que apertar o senhor também. Pode apertar, fica à vontade. No próximo bloco, o senhor vai ter que explicar como que a profecia de Joel não se cumpriu, se o apóstolo Pedro disse que já se cumpriu. Não, lá no capítulo 2 de Atos 2:28. Vai fazer igual ele? 2:32. Vai fazer igual ele? Não, aqui, esse pedacinho é disso, mas aquele pedacinho... Não, senhor. A gente no próximo bloco, a gente vai para o intervalo, volta já.
Tem que ter sangue. Esse é o programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você para votar na enquete. O assunto hoje, você tem visto aí, né? É se Jesus pode voltar a qualquer instante ou primeiro tem que vir um anticristo. E o bicho está pegando aqui. Então, você vai para o site www.vejamsó.com.br e vota na enquete. Em sua opinião, para que Jesus volte, primeira resposta, deve vir o último anticristo, aquele que reinará durante a grande tribulação. Segunda resposta, não falta ocorrer nada, pois muitos anticristos já vieram. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você vota e já está pronto. No fim desse bloco aqui, eu vou fazer o sorteio do kit Jô Rezende, não vai perder essa boiada aí, tá? Bom, pastor Silas Franca Dourado, o senhor tem que explicar para nós, que o senhor disse no bloco anterior, que a profecia de Joel, de que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não se cumpriu ainda. Pelo que eu me lembro, o apóstolo Pedro se refere a Joel no dia de Pentecostes, dizendo que aquilo que estava acontecendo lá na fundação da igreja de Jesus, né, era cumprimento literal das profecias de Joel. Pois bem, vamos interpretar desde o verso 28. Pedro usou o verso 28. Vamos lá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Aí aconteceu. O versículo 30, professor, o senhor vai me dizer se aconteceu. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aconteceu? Não. Por quê? Então não estou errado, não. Isso aqui é o Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Sim. Quando a sexto selo é aberto. Vamos continuar. Nós estamos no Apocalipse agora, no versículo de número 31. Nós estamos, 30 e 31, nós estamos no Apocalipse. E agora vamos estar no final do Apocalipse. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O judeu sendo salvo, no Apocalipse capítulo 19. Quando Jesus desce com a sua igreja, mediante a batalha do Armagedon, o judeu levanta para o céu e fala, vem o nosso Redentor, e Jesus salva os judeus. Está vendo como tem sentido? Pedro cita o Joel para falar, começou aqui o avivamento. O versículo 28 e 29, Pedro relata isso e nós concordamos com isso em tese. Mas o versículo 30 e 31 não cumpriu ainda porque é a grande tribulação, o Apocalipse, o sexto selo sendo aberto, Apocalipse 6:12. E no versículo 32 é o Apocalipse 19. Porque Pedro aqui, Joel, faz ele vislumbra um cenário. Ele fala, olha, no dia do Pentecoste, ele fala tudo. Pedro fala, no dia do Pentecoste, na grande tribulação e a última redenção. Está aqui, não tem nada de errado. Mas pastor, então a salvação dos judeus é diferente da salvação dos cristãos? A salvação dos judeus é por Cristo, mas Joel está falando de um avivamento que os judeus receberão. E bate com Ezequiel, capítulo 37. A primeira restauração física, 14 de maio de 48, a gente tem testificado até hoje, Israel renascendo. No Vale dos Ossos Secos, 1878 anos sem nação, volta para casa. Restauração espiritual. Qual é a convenção em massa que tem tido dos judeus? Um ou outro, esporadicamente. Mas essa convenção em massa será e tem sido prometido mediante a grande tribulação. Mas eles não têm que se arrepender e confiar em Jesus? E vão se arrepender e vão confiar. A salvação deles é igual à nossa? É igual à nossa, não tem diferença nenhuma. Eu não vejo distinção necessariamente entre essa salvação. É tudo por Jesus. Ele é o único. É o caminho, a verdade e a vida. Isso serve para gentio, isso serve para judeu. Reverendo Antônio Olímpio, eu sei que a posição da igreja presbiteriana, que eu também sou presbiteriano, né? Embora seja da ala pobre, da presbiteriana independente, ela é herdeira direta do sistema de interpretação de Agostinho, passando por Calvino e tal. Só que nos dias de Agostinho e bem depois de Calvino, Israel não tinha terra. O senhor não acha que a gente tinha que fazer uma revisão depois de 1948? Porque não pode ter sido uma mera coincidência o que aconteceu naquela Assembleia da ONU, que, aliás, foi a única coisa boa que a ONU fez até hoje, foi essa, né? Porque depois ela não conseguiu resolver o problema de mais ninguém. Pastor, que é cumprimento da profecia de Isaías 66:8,
que é linda aquela profecia. E não há nenhum parâmetro na história de cumprimento dessa profecia em qualquer outro tempo. Isaías 66:8. Olha o que diz o texto. Isso não pode ser coincidência, não tem como uma nação nascer num só dia. Olha o que Isaías fala. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e não fecharia a madre? Diz o Senhor. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que a planteaste. Isso aqui é uma visão da grandeza dos últimos dias, Deus levantando uma nação num só dia, uma terra num só dia. Recriando Israel, Israel. Aliás, com o voto de um brasileiro. Mas... Engraçado que se encaixa como uma mão na luva, na profecia de Ezequiel 37, na profecia no cumprimento de Joel, e o Apocalipse, e Daniel dando pano de fundo. Só falta a conversão dos judeus, que essa parte ainda que não isso se só cumpriu. acontecerá depois do arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação, pastor. Tudo bem. Eu não vejo necessidade da igreja ser arrebatada para Israel se converter. Mas eu queria perguntar para o reverendo Olímpio. O senhor, obviamente, Agostinho não podia ter pensado isso, Calvino não podia ter pensado isso, porque nos séculos deles Israel não existia mais. Mas depois de 1948, de uma maneira espantosa, Israel volta para a Terra Prometida, enfrenta a Guerra dos 6 Dias. Quando ninguém de bom senso podia apostar na vitória de Israel, governado por uma mulher. Né? Um teco-teco da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Virar a batalha contra aquelas 10 nações e ocupar os territórios ocupados, que agora todo mundo quer que eles devolvam, eu também não devolveria. Quem mandou invadir? Né? Bom, enfim. O senhor não acha que nós poderíamos repensar e dizer, bom, é certo que Israel não é mais o povo de Deus, porque Paulo diz que Jesus desfez a parede de separação entre judeus e gentios, e a salvação agora é só por meio de Jesus, tá? Mas Deus tem um plano especial para essa nação, não é possível que ela tenha passado por tudo isso e boa parte da história dela seja mera coincidência. Deus está sob controle de todas as coisas, não acontece nada no mundo sem que Deus esteja agindo, permitindo. O povo de Israel, depois que eles, dos anos 70 para frente, os povos foram ver a diáspora, que eles foram esparramados para o mundo todo, e sempre perseguidos, consequências tremendas, porque rejeitaram Jesus. Jesus falou com eles, eu quis fazer com vocês, lá no capítulo 21 de Mateus, como a galinha, mas vocês não quiseram, a vossa casa vai ficar deserta, que se cumpre lá a destruição de Jerusalém, do templo, e a retirada deles de lá, com Tito, e lá espalhado para o mundo todo. Depois, ao longo desses séculos, o que é que acontece? Aí vem o grande problema que eles sofreram com Hitler, né? Que teve uma antipatia tremenda. Aquilo ali foi um outro anticristo simbólico, com não certeza. real. Lógico. Né? Que massacrou judeus. Cerca Como de Nero 10 milhões. Não, isso, né? Do ano 70 para cá. Depois, nos anos 40, lá na Alemanha. Então, o mundo todo estava muito sensibilizado. Estava muito triste. Então, por que não a ONU reúne e vamos criar uma nação para esse povo? Como estão os palestinos também, querendo o seu pedacinho de terra, estão querendo, mas nunca que dá certo, sempre tem uma coisa atrapalhando. Agora, isso não quer dizer que Israel é povo de Deus, porque estão fora de Cristo. Deus cuida deles, como cuida de qualquer outra nação. Entrega as nações a situações difíceis para um fim, para uma missão, uma lição qualquer, mas depois veio o período de paz. Então, eles voltaram. Eu ouvi muitos sermões naquela época da Guerra dos 6 Dias, eu acompanhei aquilo por rádio, televisão na época, muito pouco, mas a gente via. No Camp Davis, o que aconteceu no Camp Davis? Israel devolvendo, porque a pregação que a gente ouvia é que Israel ela ia ocupar toda a visão que está lá no livro de Josué, de toda a terra. Prometida a Abraão. Entendeu?
que aquilo aconteceu nos dias do rei Davi, só nos dias do rei Davi e entrou no período de Salomão. Depois foram perdendo, e hoje continua. Jamais eles vão conseguir adquirir aquilo tudo. Por quê? Porque não está no plano de Deus. Então, é para isso que serve o milênio, segundo os dispensacionalistas. Quer ver só? Não é para cumprir essas profecias e promessas a Israel que Jesus tem que governar 1000 anos? Então, pastor, das 6.408 indícios profetas, 3.268 cumpriram. E acerca de Jesus, especificamente na primeira vinda, 330. E muitas profecias, mais de 500 delas, atrelada a posterior à primeira vinda de Jesus no decorrer da história e no Apocalipse, cumprindo os seus 404 versículos e tantos outros. E um deles é que Israel será restaurado. Ezequiel fala sobre isso, fala das dimensões. Nós entendemos que o que hoje é Israel não é só isso, vai ser muito maior. Até pelo próprio decreto da ONU. A ONU, quando deu a liberdade de Israel voltar para casa, a porção de terra é muito maior que é hoje. Hoje Israel não tem mais que 20% do que teria que ser desde o decreto de 1948. Ainda tem esse processo deles. Eles devolveram. Grande parte. Então, mas é porque não era o tempo de cumprimento. O que eu ouvi de sermões, de pregações, Jesus está chegando, porque agora Israel está voltando, a figueira está brotando. Agora ele vem. Agora, teve gente marcando, não vai passar nem 5 anos. Pois é, aí é que está o problema. Entendeu? É gente então, pregando e gente marcando, mas o que a Bíblia diz? Voltando para o nosso tema, por exemplo, vamos voltar para o nosso tema. Paulo, ele trabalhou com a igreja dos Tessalonicenses. Foi uma igreja plantada em cerca de, um mês ele plantou aquela igreja. E fez um trabalho intenso ali que valia, tipo JK, né? 50 anos de ensino. 2 meses, né? 21 dias, 3 semanas. Então, valendo por 21 anos, né? Uhum. E ele deu uma ênfase muito grande para aqueles irmãos sobre a volta de Jesus. Você vê que ele termina cada capítulo da primeira, são 5 capítulos em 1 Tessalonicenses, termina referindo-se a parousia. Parousia. Tá bom, Paulo vai embora, tem que sair, ele teve que sair, foi arrancado de lá e vai lá para Bereia. O que acontece? Os Tessalonicenses param de trabalhar. Jesus, para que manter casa? Para que manter emprego? Para que manter isso? Para que manter aquilo outro? Para mim isso aí mata tudo, reverendo. Para mim mata tudo. Qualquer argumento, respeito o nosso irmão. Eu também já defendi essa posição, estudei com a maior autoridade nesse assunto, chamava-se Lourenço Olson, João Joaquim de Oliveira, foram meus professores nessa matéria, mas depois que eu vim para o meio presbiteriano, comecei a estudar, então eu abri mão da posição, porque vejo mais consistência na posição amilenista, muito embora não é contra o milênio, não milênio futuro, milênio presente. Então, quando Timóteo chega e dá notícia para Paulo que o pessoal em Tessalônica estava bem, mas tinha muito problema na igreja, porque muita gente estava desempregada, às custas dos outros, porque venderam tudo, acabaram com tudo. Então, Paulo fez o quê? Manda uma segunda carta. No capítulo 2, então, ele disse, olha, Jesus vem mesmo, mas ele não virá sem primeiro aparecer o iníquo. Está lá no capítulo 2, ele é claro, ele vem, mas antes dele vir, o iníquo tem que aparecer. E vai fazer proezas, muita gente vai acreditar, vai aderir, vai segui-lo, e etc e tal, mas chegará um momento que ele será desmascarado como foi nos dias de Daniel, Misael, Azarias, lá na Babilônia, no campo de Dura. Quem não curvou perante a estátua, a imagem que Nabucodonosor ergueu? Todos os judeus que estavam lá se curvaram, adoraram aquela imagem. Só 3 engraçadinhos não se curvaram. E foram parar aonde? Na fornalha. Na fornalha aquecida 7 vezes mais. Não morreram, porque eles disseram, se o Senhor, nosso Deus, quiser nos matar, nós estamos prontos para morrer, mas se Ele não quiser, nós vamos sair. E saíram com vida, porque Deus não quis que eles morressem. Jesus foi lá, né? Entendeu? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para mim, é a resposta. Acabou. Ele virá, mas primeiro o iníquo tem que vir.
precedido pelo inimigo. Eu tenho que chamar as reportagens, as entrevistas que a nossa repórter fez. Óbvio que ela não foi perguntar para teólogos como os que estão aqui no nosso estúdio, mas é importante ouvir o que leigos como eu e você pensam a respeito desse assunto. Vamos ouvir. Jesus pode voltar a qualquer instante ou primeiro tem de vir o anticristo? Olha, Kátia, vai depender do posicionamento teológico. Eu sigo uma visão dispensacionalista, né? Então eu acredito que a igreja ela não passa pela grande tribulação. A igreja ela é raptada antes, né? Nós acreditamos, dentro dessa visão, que o arrebatamento da igreja é distinto da segunda vinda gloriosa do Senhor. Que aí sim está relacionado aos judeus que passarão pela grande tribulação e aqueles que estiverem vivos aqui também. Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós temos que estar preparados porque no abrir e fechar de olho ele pode estar voltando. O anticristo vem depois. Na minha opinião, sim, pode voltar a todo instante, porque o anticristo só vai se revelar a partir do momento que Jesus Cristo permitir, né? A qualquer instante. Primeiro, ele pode voltar a qualquer hora. Bom, eu acredito que ele pode voltar a qualquer instante, né? Como eu disse no primeiro bloco, né, a visão majoritária no Brasil nessa questão escatológica é o dispensacionalismo. Ganha de goleada. E acho que todo crente que não é dispensacionalista um dia já foi, como o senhor mesmo mencionou. Porque essas obras amilenista de William Hendricks, Antônio Huckman, que tem essa visão amilenista, elas foram traduzidas agora que nós estamos lendo essas obras em português, graças a um grande amigo que eu tenho, o reverendo Walter Graciano Martins, um autodidata. Eu tenho ele mais do que autodidata, para mim ele é um mestre, ele é um doutor. Ele pegou essas obras em inglês e traduziu tudo para o português, para nós, pastores mais simples, poder ler essas obras, ter acesso a essas obras. Então, quando eu li o livro Mais que Vencedores, de William Hendricks, no Mackenzie, o meu TGI foi sobre os 5 inimigos de Cristo da igreja no livro do Apocalipse. Que está lá, o dragão, que é o grande inimigo, e os seus 4 aliados. Quem são os 4 aliados? Primeiro grande aliado do dragão é a besta do mar, que é os governos, os impérios, os imperadores e os governos anticristãos em toda a época, todo o período. A besta da terra, que é o anticristo, que hoje opera veladamente, tentando descaracterizar a igreja, tentando semear heresias. Paulo falou lá no capítulo 20 para os presbíteros: eu vou embora, mas no meio de vocês vai surgir homens, lobos, que não, eles vão falar coisas esquisitas. É o gnosticismo, que é a primeira ação, uma grande ação do anticristo nessa questão de heresia no seio da igreja. Só que a igreja não aceitou. Quem não era de Cristo foi na onda, foi embora, não é? Depois nós temos a Babilônia, que é um outro grande aliado, que é o mundo. O mundo é o mundo secular, é o mundo divertimento, é o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Essa é a Babilônia. E o outro quarto aliado é os homens que exibem a marca da besta. São aqueles que não têm Cristo, mesmo com o nome de cristão, mas não têm Cristo. Cristo não está dentro deles. Então, eles exibem a marca da besta. Como? Eles estão agindo, as obras das suas mãos, o que eles pensam, às vezes até atrás de uma religião, mas não tem Cristo. Jesus disse que naquele dia, perguntaram para ele: Senhor, são poucos que se salvam? Ele não falou nem que é pouco, nem que é... Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mas vão dizer: Senhor, mas nós não comíamos, não bebíamos na tua presença? Eu não vos conheço. Isso é para membros de igreja. Não vos conheço, não sei de onde vós sois. E lança eles para as trevas exteriores. E pastores também, ministros: o Senhor, no teu nome não profetizamos, no teu nome não vos conheço, não sei de onde sois. Então tem perdição para pastores, pseudos pastores, e tem perdição para pseudos crentes. Então a igreja, o remanescente fiel, esse não se dobra, ele é intransigente, ele não negocia princípios. Haja o que houver, morre, enfrenta o que tiver que enfrentar, é Sadraque, Mesaque e Abednego. O pastor Silas Franca, o reverendo Antônio mencionou como ele interpreta
os eventos de Apocalipse 13, que é anticristo, que é falso profeta. E o senhor vê o anticristo falso profeta como quem? No capítulo 13 do livro do Apocalipse, você vê duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Na minha perspectiva, na minha visão, a besta que sobe do mar é o anticristo, porque o próprio texto da Bíblia sugere isso. No capítulo 17, versículo 15, você vai ver, e o mar que viste são multidões de povos, tribos, línguas e nações. Então o homem sai dela. É o homem que representa povos, tribos, línguas e nações. Governante. Um governante, mas esse governante tem nome. Ele é Sim. o anticristo, ele é o homem, o iníquo. Ele aponta para um homem, para uma personalidade, e não para o sistema vazio, abstrato de governo. Pode ser qualquer coisa, o governo. Não, mas o governo tem. E aí vem o suporte dele, que é a área política e a área religiosa. E na área religiosa é a besta que sobe da terra. Terra, possivelmente Terra Santa, Israel. E nós temos tudo para entender, ou para pelo menos deduzirmos que vem de uma das tribos de Israel, possivelmente a tribo de Dan. Não é uma coisa clara, mas será a besta que sobe da terra, a última besta, que governará as religiões, será alguém de linhagem judaica. Um judeu seria ecumênico? Necessariamente ele não precisa ser o judeu do judaísmo, ele é um judeu de descendência. Tá. Entendeu? E eu vejo que o pastor usou, por exemplo, Tessalonicenses. Paulo, quando escreve sobre o arrebatamento, ele fala no capítulo 4, verso 16, fechando o texto pelo tempo, nós, os vivos, seremos, ele coloca no pacote, arrebatados. Paulo entendia que o arrebatamento podia ser a qualquer momento, como o senhor bem colocou. E depois ele percebe, eu acredito que Paulo escreve como que se fosse para aquela época, mas depois ele sabe dos problemas 3 meses depois de Tessalonicenses, ele estava na segunda viagem missionária, então ele escreve novamente. E ele fala, eu discuti isso uma vez que eu vim aqui no programa, sobre aquele que o detém. E das 10 possibilidades, que na época eu estudei bastante sobre o assunto, das 10 possibilidades, quem poderia ser ou quem não poderia ser. Eu vi que, eu falei, pastor, a Bíblia não bate o martelo, quem é que o detém. Mas de todas as 10 teorias que eu estudei, a que dá mais suporte bíblico, e eu às vezes acabo considero, mas acabo deixando o pensamento de um teólogo aqui, do outro ali, eu primeiro vou para a Bíblia, irmão, para mim eu extraio da Bíblia. O pensamento de teólogos vai me fazer refletir sobre o assunto. Eu não posso ir para nenhum pensador antes de ir para a Bíblia, eu recuo primeiro à Bíblia. E pela palavra eu vejo que quem tem mais sustentação que o detém é o Espírito Santo. O verso aqui de número 7 do 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque já o ministério da injustiça opera, ele já opera, na época já operava. Há muitos anticristos no mundo, mas o anticristo, o artigo definido, ele só vem no final. Somente há um que agora o detém até que do meio seja tirado. E esse nós debatemos na época, que é justamente o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, entendemos assim, no arrebatamento da igreja, ele não sai da terra, ele sai de forma de... ele leva a noiva. Porque ele vai continuar na grande tribulação. Com certeza, é ele que usa as 2 testemunhas mártires na pregação dos 3 anos e meio, é ele que convence os 144 mil judeus que serão selados, e na minha perspectiva, porque assim, tudo quando se fala e lê no texto, fala, não, isso é simbólico, não é bem assim. Então seria como? Essa visão de Orígenes, de espiritualizar tudo, é muito confusa para mim. Eu vejo que Deus fala uma coisa que pode ter 10 possibilidades, que ninguém sabe o que é, eu acredito numa visão mais literal do texto. Claro, senão o senhor não seria dispensacionalista. Mais clara do texto. Eu acho que há muita confusão na questão espiritual aí, de interpretar a Bíblia de forma alegórica. Bom, abre para muita possibilidade. A Bíblia não, né? Não é isso. O arminianismo interpreta o Apocalipse nas partes simbólicas. Não é a Bíblia inteira que é alegórica. Não é a Bíblia inteira, não dá, né, pastor? Tem coisa que é extra. Para Orígenes dava. Então, mas tem um dedo de Orígenes nessa interpretação. Não sei. Bom, você de casa é um privilegiado, como eu sempre digo aqui. Por quê? Porque você pode interrogar o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, e o reverendo Antônio Olímpio dos Reis, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, por intermédio do contato que está no site vejaosó.com.br. Vai lá, na aba convidados, tem o e-mail deles, o telefone deles ou o site deles. Use as ferramentas que ali estão para tirar suas dúvidas, mandar perguntas, fazer convite para palestra, para pregação, mandar oferta se você quiser. Tudo isso está à disposição de vocês no site. Eu queria agradecer ao reverendo Antônio Olímpio dos Reis por ter estado conosco hoje mais uma vez, repartindo a sua sapiência acerca da questão da volta de Cristo, assim como também ao pastor Silas Franca Dourado, que, como sempre faz aqui,
defende ardorosamente o dispensacionalismo, né? Lembrando que você em casa é que tem que tirar suas conclusões, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende para casa? Quem é? José Alves Neto, de Osasco, a terra do Reverendo Olímpio, tá lá. Conhece o... Não? Tá bom. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe e você vai retirar seu prêmio no próprio escritório da Jô Rezende, já que você mora na Grande São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.